Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte do dia 6/10, das páginas 447 até 449, o livro do terceiro bimestre. Arte moderna no mundo. Com o advento dos materiais produzidos pelas indústrias, dentre eles o ferro, o cimento, o vidro e o alumínio, houve um grande crescimento na arquitetura moderna. Com tais materiais, foi possível que as construções idealizadas por alguns arquitetos pudessem ser realizadas, encantando a população com novas produções. Na escultura, podemos perceber o encontro da abstração com a arquitetura, em constante desenvolvimento e aprimoramento. Antes, as construções eram ornamentadas com vários detalhes arquitetônicos, fazendo várias referências a estilos passados. No final do século XIX e o início do século XX, o desenvolvimento da indústria e da ciência modificou a forma como se projetavam casas, móveis, objetos. Então, os novos materiais eles favoreceram e possibilitaram que surgisse um estilo de arquitetura e de design de interiores completamente novo. A arquitetura moderna ela teve seu início na segunda metade do século XIX com grandes construções metálicas que surgiram na Europa. Essas produções revolucionaram o que já fora visto até então. Um famoso exemplo é do Crystal Palace, projetado pelo arquiteto Joseph Paxton, que conjugou em sua estrutura o vidro e metal, estabelecendo os elementos pré-fabricados. Tá aqui, ó. É isso aqui que a gente está falando. Ó. Essa junção de ferro e vidro. No seu ambiente interno foram inseridos plantas e jatos de água. Por conta de seu caráter grandioso, essa construção inglesa marcou sua época, porque esse tipo de arquitetura aqui era uma coisa muito nova, né, que não existia, que desde então até então eram as arquiteturas, elas faziam referências a estilos passados. Que estilos eram esses? Romanos, arcos romanos, colunas gregas, elementos da arquitetura gótica, da arquitetura medieval, do Renascimento. Então isso aqui é muito novo. Na França, para a época, né? Na França, a Torre Eiffel é um símbolo da modernidade, das novas possibilidades de construção com materiais desenvolvidos pela indústria. A torre foi um grande marco da arquitetura moderna. No entanto, gostaram tanto dessa construção que se resolveu preservá-la. Essa torre ela era a representação do futuro que viria, com as máquinas e a industrialização. Hoje, é um dos monumentos mais conhecidos e visitados por turistas do mundo inteiro. Então, ela foi muito representativa para marcar essa passagem entre o estilo anterior para o estilo moderno em relação à arquitetura e dos novos materiais inseridos na arquitetura que até então não eram utilizados. Alguns exemplos de arquitetura moderna. O Empire State Building, em Nova York, foi construído em 1931 e ele foi o primeiro arranha-céu com mais de 100 andares. Até um tempo ele era o maior arranha-céu do mundo. Hoje em dia, claro, já não é mais. Mas isso, os grandes arranha-céus, como a gente viu aqui, olha, também, é um marco da arquitetura moderna. Nada parecido havia sido construído até então. A arquitetura do século XX. Art Nouveau, no século XIX, o século anterior, rompeu com as formas tradicionais nas construções e aliou os processos artísticos com a produção industrial. O ferro é industrial, né? Então, o Art Nouveau eles já utilizavam desse material para agregar a arquitetura, mas transformou-se num estilo com excessos ornamentais. No entanto, no século XX, outras tendências surgiram, mudando a concepção até então vista na arquitetura. Outros fatores que modificaram a área durante este período foram o surgimento da escola alemã, a Bauhaus. As produções dotadas de funcionalismo, a arquitetura orgânica e a planta livre de Le Corbusier fizeram parte dessa escola que foi a primeira escola de design do mundo e infelizmente ela não
não existe mais, né, no conceito original que ela tinha, mas vamos chegar lá. Os engenheiros e arquitetos dos Estados Unidos, guiados pela concepção do racionalismo, construíram os primeiros arranha-céus que logo em seguida se perpetuaram por todas as metrópoles. As construções só chegaram a este patamar devido à qualidade dos materiais empregados. A respeito desses materiais, podemos citar como exemplo o ferro, tá, que é importante, o aço, o alumínio, o vidro. As paredes perderam a função de sustentar as construções e cederam lugar ao ferro na sustentação, proporcionando espaços mais abertos, mais iluminados. Outro exemplo de inovação na arquitetura, não, isso aqui eu já vou falar aqui da Bauhaus. Então, a Bauhaus, essa daqui é o prédio, né? O termo Bauhaus, house de casa, Bauen de construção, ou seja, casa de construção, exprime bem o ideal da escola onde o aprendizado está diretamente ligado ao fazer artístico. Quando foi fundada por Walter Gropius, que foi esse aqui, fundador da Bauhaus. Bom, quando ela foi fundada, no ano de 1919, já século XX, na Alemanha, seu objetivo principal era unir a produção da arte com a produção em série da indústria. Dessa forma, seus professores, artistas e alunos buscavam unir os dois campos, arte e indústria, criando projetos de produtos funcionais, que não fossem só bonitos, mas que funcionassem, que fossem adequados para aquele ambiente, para aquele espaço, mas com atributos artísticos comercializados a preços acessíveis para todos. Porque o fundador e toda a equipe pregavam uma ideia de que a arquitetura ela não deveria ser para um público específico, para as pessoas que têm mais dinheiro, que o design e a arte ela deveria ser para todos. Todos deveriam ter acesso a móveis planejados, a uma casa bem resolvida em relação a espaço. Isso era uma ideia muito interessante, mas que estavam num processo de guerra e isso não foi muito bem visto. E por esses e outros motivos, esses ideais foram confundidos com ideais socialistas, comunistas e foram perseguidos e infelizmente a ideia não durou muito tempo. Mas a escola de pensamento, o objetivo de Gropius era acabar com as divisões entre as belas artes e a arte utilitária. Ele queria que tudo fosse uma coisa só, que fosse bonito, mas que fosse útil. O design deve dar alma aos produtos mortos feitos por uma máquina, afirmava o Gropius. As formas foram simplificadas e a decoração era evitada. Como é disso o exemplo, essa cadeira modelo B3, criada em 1925 pelo designer Marcel Brauer. Esse tipo de cadeira, ela ainda se vende, vocês provavelmente já devem ter visto parecida com esse design. Então, esse design, esse conceito simples, até um pouco minimalista, embora isso não fosse usado, esse termo, mas aqui, tem aqui uma definição melhor dela. Apesar das mudanças de sede, a perseguição do regime nazista forçou a escola a fechar as portas em 1933. Ainda assim, como falava, há reflexos de tudo que foi transmitido lá, né, até os dias de hoje, seja na arte, seja no design, no ensino de arte. Algumas réplicas de famosas peças da Bauhaus ainda são fabricadas e comercializadas pelo mundo todo, mostrando como os seus projetos ainda têm lugar de destaque na história da arte e das casas e escritórios modernos. Os artistas professores, né, que lá ensinaram deixaram importantes trabalhos artísticos para as futuras gerações. Alguns princípios empregados na Bauhaus era a integração de arte com a indústria, elementos, né, ferro, vidro, o alumínio. A arte deveria superar a fase artesanal e servir-se dos meios de produção industrial para possibilitar que mais pessoas tivessem acesso. Os alunos eles deveriam dominar as diferentes possibilidades de materiais, pedra, madeira, metal. Não tinha essa distinção.
O que tinha era usado. Aliar o estudo convencional da natureza, da geometria, do desenho, o interesse dos modelos dos objetos da vida cotidiana, industrializados. Então era bem essa junção mesmo entre arte e indústria. A arquitetura moderna aqui no Brasil, o modernismo ele só conseguiu se desenvolver aqui após o início do processo de industrialização nos anos 50, e nós temos alguns reflexos desse modernismo. Um exemplo aqui, o MASP, né, que é o Museu de Arte de São Paulo, que tem elementos modernistas. Essa ideia do espaço livre embaixo é muito moderno. Período, tá? A gente está no contemporâneo, moderno de século XX. Porque encontraram novas formas de fazer as sustentações sem usar as paredes, e isso ajudava, olha, a luz percorrer sem barreiras, sem paredes, novos conceitos. Aqui eu ia falar que foi introduzido através da atuação e influência de arquitetos estrangeiros adeptos do movimento, embora tenha sido arquitetos brasileiros como o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, que mais tarde tornaram esse estilo conhecido e aceito. Aí um exemplo desses projetos do Lúcio Costa e do Niemeyer, a maioria está em Brasília, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que fica em Brasília, elementos modernos, da arquitetura moderna, o Palácio da Alvorada, tudo símbolo do modernismo, ó. A questão da altura e de formas diferentes, os mais diversos materiais utilizados. Esse é o Congresso Nacional de Brasília. Então, fechamos essa parte de arquitetura moderna e falamos da Bauhaus. Bons estudos e até a próxima aula.